É o que nós vamos aprender no estudo de hoje. A perseguição contra os cristãos é antiga e atual. Quer dizer, ela é antiga ao mesmo tempo e atual. Abel foi perseguido e morto pelo próprio irmão, está em Gênesis 4:8. Amonitas, Moabitas, Amalequitas, Midianitas e filisteus perseguiram o povo de Deus. Está lá em Juízes 12, Juízes 13, de 12 a 15, e Juízes 6 e Juízes 15. Quer dizer, fala sobre batalhas de um povo contra outros. Amã, que segundo a tradição judaica era descendente direto de Agag, rei dos Amalequitas, está em 1 Samuel 15:8. Aqui diz que na 16ª geração, odiou e perseguiu os judeus, povo de Mordecai. Quer dizer, Amã, ele perseguiu os judeus, que era o povo de Mordecai. Quer dizer, nós vemos aqui um reino, ou pessoas perseguindo uns aos outros, batalhando uns contra os outros. O profeta Isaías, segundo a tradição, foi perseguido e cerrado pelo meio a mano de Manassés. O profeta Isaías, ele foi cerrado pelo meio. Imagine Paulo, a pessoa ser cerrada pelo meio vivo. Não mataram ele, cerraram vivo pelo meio, como serra de cabelo, um pedaço de madeira. O apóstolo Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo no ano 67 depois de Cristo, com a idade de 75 anos. Pedro, ele disse que não era digno de ser morto como Jesus foi. Então ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Tiago, filho de Zebedeu, foi decapitado por ordem do rei Herodes Agripa I, por volta do ano 44 depois de Cristo. Tiago, ele foi decapitado por ordem do rei, do rei Herodes Agripa I. André, irmão de Pedro, foi crucificado em Ática, na Ásia Menor. Nós vemos aqui que esses apóstolos foram todos assassinados por ordem de reis, por ordens de governadores. Tiago, filho de Alfeu, foi lançado do pináculo do templo de Jerusalém, a seguir apedrejado até morrer. Jogaram ele em cima do pináculo do templo e depois terminaram de matar, apedrejado. Mateus foi morto a espada na Etiópia. Alguns dizem que Bartolomeu foi amarrado num saco e lançado ao mar, enquanto outros afirmam que ele foi esfolado vivo. Simão Zelote, por ordem do imperador Trajano, morreu na Pérsia, onde foi martirizado até expirar. Nós vemos aqui até agora, os discípulos de Jesus sendo mortos. Filipe morreu na Ásia Menor, enforcado num pilar do templo em Hierápolis. Tomé, o incrédulo, morreu na Índia, atravessado por uma lança. Judas Tadeu, irmão de Tiago, morreu cravado de flechas. Veja, que os mortos, os discípulos de Jesus foram mortos. Agora, por quê? Por estar pregando Jesus, por estar pregando o Evangelho. Marcos foi arrastado pelas ruas de Alexandria, no Egito, até morrer. Lucas foi enforcado num oliveiro quando se encontrava na Grécia. Estevão morreu, quando nós sabemos, ele morreu apedrejado. Está pregando a palavra de Deus, então eles
aqueles líderes religiosos, eles se enfureceram contra Estevão, e havia uma pessoa que consentia, que apoiava a morte de Estevão, que era Saulo, que depois se transformou em Paulo. Então, de perseguidor, ele passou a ser perseguido. Matias foi apedrejado e depois decapitado. Barnabé foi apedrejado até a morte. Paulo morreu decapitado em Roma por ordem de Nero. Quer dizer, Paulo, ele morreu decapitado, foi decapitado. Foi preso, condenado à morte, por fim foi preso, condenado e agora foi decapitado. O capitão Campbell havia acabado de retornar de uma viagem de 3 anos em alto mar. Durante todo esse tempo, não havia visto sua esposa nenhuma vez. Assim, quando ela abriu a porta para lhe dar as boas-vindas ao lar, o primeiro impulso dele foi tomá-la nos braços e dar-lhe um abraço, apertar-lhe e um beijo. E o fez. Infelizmente, sua comunidade desaprovou a demonstração de afeição do capitão Campbell por sua esposa. Esse ato indecente custou ao capitão Campbell 2 horas de tronco por comportamento